começar com um especialista em assuntos do Vaticano, o advogado Giancarlo Nardi. Giancarlo Nardi, você é italiano ou é brasileiro? Italo-brasileiro. Nasci na Itália e estou morando no Brasil há 40 anos. Aliás, queria fazer um pequeno comentário com você. Hoje, quando vinha para cá, minha mãe, a semana que vem, vai para a Itália e ela mora 6 meses aqui, 6 meses lá. E falou, mamãe, hoje vou dar um abraço para você, porque vou no programa do João. Ela diz, vê se você vai elegante com aquele gordinho, é muito simpático e elegante. Mandou um abraço para você. Muito obrigado. Dona Rosa Nardi, que tem 85 anos. Como é o nome dela? Rosa Nardi. Dona Rosa, um bacio, um bacione del ciccio. Pronto. Obrigado. Ah, você é advogado e é correspondente consular Exatamente. do Vaticano no Brasil. Exatamente. Qual é a função do correspondente? Primeiramente são duas coisas distintas. Eu sou correspondente consular do governo italiano, do consulado italiano no Brasil. Queria te fazer, primeira coisa, separar as duas coisas. Perfeito. Primeiro eu queria te falar do porquê, inclusive, as novelas da Globo têm tanto sucesso aqui no Brasil. Por dois motivos. Os primeiros italianos aqui vieram em 1876, sob o patrocínio do padre Scalabrini. Em 100 anos de imigração italiana, que durou a imigração italiana de 1876 até praticamente 1960, saíram da Itália 6 milhões de italianos. Alguns banidos, alguns fugidos, alguns vieram como turista e alguns vieram como imigrante. Quando aqui chegaram aliás, no mundo inteiro, 6 milhões de italianos. Esses 6 milhões de italianos, Jô, fizeram uma Itália maior fora do que dentro. Hoje nós somos 63 milhões fora da Itália contra 58 milhões dentro da Itália. Desses 63 milhões que estão fora da Itália, 25 milhões estão no Brasil. 15 milhões no estado de São Paulo e 5 milhões na cidade de São Paulo. Daí a maior cidade italiana, que é São Paulo, com 5 milhões de italianos, jus sanguine e jus soli. Ou seja, Milano tem quantos? Tem 3 milhões e 700 milhões de habitantes. Portanto, daí o sucesso das novelas e esse, logicamente, esse carisma. E a maioria que vieram aqui, inclusive, nem falavam italiano, porque você sabe que até o Mussolini assumiu o poder na Itália. Nas escolas se falava o dialeto. Na Itália se fala 25 dialetos. E depois, quando ele assumiu, então hoje se fala italiano, aprenderam muitas línguas, tá? Os nomes italianos, 85% dos nomes italianos aqui no Brasil estão errados, porque vinham semi-analfabetos e encontraram um analfabeto como te chama, escreve aí. E o cara, no lugar de botar o nome, escrevia o nome como se fosse escreve, entendeu? Por isso que há essa, digamos, essa miscelância até de nome italiano, com 3P, com 4N, com 2T. Mas, enfim, essa é a história da imigração italiana e foram para Palma, no Rio Grande do Sul, a cidade do nosso amigo querido Scolari. Agora vamos passar o Vaticano. Antes de passar o Vaticano, João, eu queria passar a mão de você esse livro do Vaticano, que eu sei que você é um estudioso de arte, é um livro maravilhoso, quero dar de presente para você. Muito obrigado. Toda esta, digamos, essa fotografia de Tintoretto, de todos, de Giotto, etc, Maravilha. etc, que tem aí nesse livro. Ah, que beleza. Tá bom? Esse eu faço questão de dar a você. E, inclusive, o Papa deu um livro maior que esse, que é aquele lá. É um livro feito pela editora Rizzoli de Roma. Foram feitos somente 100 livros desse daí, João. No mundo todos. E eu trouxe 2 ou 3 para o Brasil. Esse livro aqui, você veja, pesa 8 quilos, folhado a ouro. Inclusive, faço questão de mostrar para você. Nossa, ajuda, Alex. Esse aqui é o emblema, o brasão do Vaticano. Sei. Aqui tem toda a vida do Papa, João.
o Papa dei giorni futuri, o Papa dos dias futuros, tá? Então, de maneira que esse Papa aqui, esse livro, é toda a vida dele, com todas as encíclicas, inclusive a última, que foi feita o ano passado, Razão e Fé, aquela que diz... Isso aqui é uma biografia de peso, hein? Isso aqui é uma obra de arte, João. Eu queria só te mostrar uma fotografia, porque é muito complexa, é muita coisa, e são poucas pessoas que têm esse livro, tanto na Itália como aqui no Brasil, praticamente não tem. Essa fotografia é quando o Papa era atleta, que ele esquiava. Você sabe que o Papa entrou no seminário aos 18 anos, e logicamente, vamos deixar aqui, pronto. O Papa foi ator também, não é? Hein? Foi artista de teatro, foi artista de teatro, e tanto é que quando ele depois, com 7 anos, faleceu a mãe dele, com 12 anos faleceu o pai dele, e ele custeou os seus estudos até o papado, praticamente, porque o papado não, até o sacerdócio. Claro. Agora, falando em Papa, quantos concílios já houve? 2. Só 2 concílios? 1536, o primeiro concílio de Trento. O concílio de Trento. Que durou 16 anos. E o segundo, na Itália, no Vaticano, em Roma, em 1969. Foi do João 23. Do João 23. Agora, falando do concílio de Trento, sim, quem era o Papa na época? Se não me falha a memória, era Leão Bonifácio II. Sim. Leão II. Tanto é que, inclusive eu, quando te digo isso, do ano Santo Jubileu 2000, que foi organizado esse título vaticanólogo. Como é que é o título vaticanólogo? O título vaticanólogo é uma pessoa que estuda, que trabalha, que dá informações ao Vaticano. Em 1948, o Dr. Mario Schettini, que é um tradutor juramentado praticamente do Vaticano de 4 línguas, ele estudioso ele era professor de alemão, de francês, inglês e de latim, junto com o pai dele no Vaticano. E na Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado para fazer as traduções, inclusive para ajudar o padre quando havia, logicamente, os enterros, para mandar as cartas para as famílias dos estrangeiros, etc. E ele, em 1948, foi mandado para o Brasil para organizar o Ano Santo daquela oportunidade, em 1950. Porque o Ano Santo é a cada 25 anos. Antigamente era a cada 2, depois passou para 5, depois passou para 7, depois 25, depois de 50, e com o Papa Paulo VI retrocedeu a 20. O que é o Ano Santo do Perdão do Jubileu? É o seguinte, em 1292, com o Papa da época, Leão IV, se não me falha a memória, era o seguinte, o ano do perdão das dívidas. Todas as pessoas, oxalá viesse hoje, essas perdão de dívida, cheque especial e companhia, todo mundo com aqueles papagaios, eram perdoadas as dívidas. Então, era justamente as pessoas, inclusive, que haviam vendido um bem naquela oportunidade, ela voltava de posse do bem, eles eram perdoadas as dívidas naquela oportunidade. Agora, eu queria perguntar o seguinte. Sim. Eu li uma vez um livro sobre a história dos papas. Certo. Se eu não me engano, na Idade Média, primeiro o seguinte, que havia tanta dificuldade, às vezes, de se eleger um Papa, que primeiro deixavam eles trancados, onde estava havendo a votação, depois deixavam sem comida, e quando mesmo assim não resolviam, tiravam o teto. Isso foi... Porque aí chovia, aí eles diziam, bom, vamos eleger alguém para não morrer aqui. Isso foi a 100 quilômetros de Roma, inclusive justamente isso com frio, os caras estavam morrendo de frio, que uma eleição papal durou, parece que 37 ou 38 dias, aquilo que você disse procede, tiraram os tetos. Que época foi isso? Idade Média? Não, foi desse 1547, por aí, 1600, mas já era depois digamos, nessa... Bom, outra coisa que eu li nesse livro que eu achei muito interessante, sim, que eu não sei se é uma tradição que ainda é mantida, pois não, mas que tinha um martelo de ouro e que se dava 3 pancadinhas na cabeça do Papa para confirmar que ele estava morto. Então batiam, Giovanni Consenso, sei morto, sei morto, sei morto. E aí, quer dizer, passou a fazer parte da tradição. E que teve um Papa que não tinha morrido, estava só em sono cataléptico. E aí, ele acordou, né? Aleluia, o Papa acordou e tal. E que a partir desse dia, os cardeais pegavam o martelo e davam cada porrada na cabeça do Papa
se ele não tivesse morto, para ele morrer naquele ato. Chegava a rachar a cabeça do Papa morto. Você já ouviu falar nessa história? Não nesses termos que você está me dizendo, mas mais ou menos. Até hoje, o martelo é simbolizado. E a última vez que eu vi o Papa usar o martelo foi no dia 24 de dezembro de 1999, na abertura da Porta Santa, que a Porta Santa abre. Quer dizer, tem o tal martelo. Tem o tal martelo de ouro. É. Agora, é outra coisa que eu sei de Papa, que no lugar de eleger um Papa, elegeram uma papissa. Porque antigamente os papas eram casados, o próprio Leão Borgia era casado com 2 mulheres, etc. Até hoje qualquer fiel pode ser eleito Papa, não é? Não tem... Não, veja bem, hoje é o seguinte, o Papa é eleito por um concílio de cardeais. Hoje nós temos no mundo 184 cardeais, João. Não, sei, mas digo, teoricamente, até hoje, qualquer católico, o conselho de cardeais pode eleger Papa qualquer um, né? Muito contra o gosto dos cardeais, mas eu não poderia, logicamente, essa idade era um pouco superada, essa teoria, e hoje, logicamente, os cardeais, nós temos muito cardeais preparados. Posso até te contar uma história, se você me permitir um minutinho, como é que foi eleito esse Papa. Tanto é que fizeram 3 eleições para eleger esse novo Papa, e ele não acreditava que ele fosse o Papa, que fosse eleito Papa. Há 452 anos que não se elegia um Papa no italiano, porque quando se fala em Papa, se fala em Roma, quando se fala em Roma, se fala em Papa, e Deus diz tudo que é romano, porque Roma é uma extensão de Jerusalém praticamente, com a fundação de Pedro, com a cultura, enfim, aquelas coisas todas. E tanto é que quando o Papa foi, o cardeal Benelli de Florença, naquela oportunidade, há 25 anos atrás, chegou a ter 74 votos, precisava de 76. Como eu disse, vocês são jornalistas, são muito perpiscantes, então, o que aconteceu? Aconteceu que ele deu uma entrevista, e essa entrevista não poderia ser publicada naquele dia, após que abrimos Papa, quando saía fumaça branca. Mas os jornalistas deram a entrevista, colocaram debaixo das portas dos cardeais que lá estavam reunidos. Naquela oportunidade, 136 ou 138 cardeais reunidos. No dia seguinte, eles fizeram mais uma eleição, porque não alcançou a maioria dos votos, ou seja, de 76 votos. Muito pelo contrário, ele teve 40 ou 50 votos, então não foi eleito Papa, fizeram outra eleição. Tanto é que o Papa atual, Karol Wojtyła, ele não pensava que ele fosse o Papa, ele mesmo votou em Dom Luiz Olochaide, nosso querido cardeal de Aparecida do Norte, que ele teve 11 votos naquela oportunidade. E nas terceiras eleições, ele foi também o Papa e saiu ele. Ele ficou um pouco preocupado, na verdade, porque, como ele disse agora há pouco, há 452 anos que não se elegeu um Papa no italiano, ele decretou em 1983 para 84 o Ano Santo Extraordinário da Redenção, porque o prefeito de Roma era comunista, e até para saber como ele era aceito pela população italiana. Foi uma coisa fantástica, o aceitaram maravilhosamente bem, até hoje ele é muito fantasticamente aceito. Agora, Giancarlo, vamos falar um pouquinho das fofocas do Vaticano. Vamos Por exemplo, o Papa anterior, o Papa que durou um mês só, que dizem que teve um chazinho ali meio envenenado. Será que é verdade? Veja bem, João, porque era um Papa muito ele durou 33 avançado. dias, o Papa Sorriso, João Paulo I, durou 33 dias, se você contar a batina dos padres e dos cardeais, tem 33 botões. Se você lembra, claro que não sabe, a idade de Cristo morreu aos 33 anos, portanto, o significado de 33 tem muito, o número 33 tem muito significado. João, a história nos revela que detalhes importantes como este que você... É claro, a boca pequena é sabido, o chazinho, uma congestão, isso, aquilo. O cardeal americano. Isso marca um sim de outro que foi visto ali no... bom. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se nós retrocedemos um pouco na história, em 1802, na história francesa, o próprio general Bonaparte, quando estava invadindo a Europa inteira, ele havia conquistado praticamente a Europa inteira, parou às portas da Áustria, havia já conquistado a Itália, para conquistar a Alemanha não deixava ele entrar. O que ele fez? Ele pediu reforço em Paris, mandou aquela cavalaria até as portas da Áustria. O próprio general Bonaparte matou os melhores 4 generais dele. Matou, ele mesmo mandou matar os melhores, e disse ao povo que os austríacos haviam matado os generais. O povo ficou com pena, abriram as portas, Napoleão entrou e, logicamente, conquistou a Europa inteira. Esses detalhes viemos a saber 20, 30 anos depois. Então, respondi a tua pergunta.
Quer dizer que só daqui a uns 20 anos é que vai Talvez saber. Um pouquinho, é a mesma história do Kennedy, a mesma história do Nero, a mesma história dos imperadores romanos. Outra curiosidade... Pois não. É como é que chama a eleição? A eleição para Papa tem um nome específico, não é? O escrutínio do papal. O escrutínio papal. Não esperavam, quando escolheram João 23, sim, que ele fosse durar tanto como Papa e fazer tantas reformas. Ele seria um Papa intermediário, não é isso? Que havia uma divisão muito grande entre dois outros cardeais e acabaram elegendo o João 23, por causa da idade dele, acharam, exatamente. Vai ser um Papa de transição. O Papa Bondade. O Papa Bondade. E acabou sendo um Papa extraordinário. Exatamente. A idade de votação é 80 anos. Hoje em dia... É o seguinte, os cardeais, 80 anos. Por exemplo, se você me pergunta hoje, quem será o próximo Papa? Ninguém sabe. O próprio Papa disse, só o Espírito Santo saberá quem é o próximo Papa. Nós temos aqui, no Brasil, temos um ou dois, me permitam não dizer o nome, mas nós temos 2 ou 3 cardeais aqui com chance de ser Papa, inclusive. E por que não? O meu próprio amigo, Dom Cláudio Umi, é um fortíssimo candidato. Mas ninguém sabe aquilo, só o Espírito Santo. Não pode saber. Então você veja, nós temos hoje no mundo, acabei de dizer, 184 cardeais. Alguns deles, 20 ou 25, têm idade avançada, acima de 80 anos, não têm direitos a voto. O direito a voto é mais ou menos 160, 164 cardeais. Não tem nenhum desses cardeais meio gaga já? Não, espera um pouco, eu vou te determinar só. O problema é o seguinte, que desses 134 aí você disse, o Papa atual elegeu 132. Puxa, então vai ser fulano. Não é, só o Espírito Santo. Não, claro. Mas não tem uns... Porque o meu medo é que começa a fazer os escrutínios, vamos parar com esse negócio, que já apareceu aqui 3 votos no Leão 10, 2 no César Borja, vamos parar com isso. A lucidez que é necessária para você participar de uma eleição dessa, como é que é checada? Bom, isso aqui é segredo, digamos, de Estado de Vaticano. Se te dissesse alguma coisa, diria alguma mentira. Mas eu sei, obviamente, é muito bem policiada, muito bem fiscalizada e hermeticamente, como eles dizem, fechada. Somente ele que tem essa participação. E nunca erraram na fumaça? Na fumaça, não sei. Sabe aquele negócio da fumaça? Se coloca amarelo, não. Erraram quando às vezes, erraram não, quer dizer, demorou um pouco mais, mas quando há fumaça, habemos papas. Pois é. Então se fizer... Mas tem 2 tipos de fumaça, não é isso? Não, a branca é que indica o Papa, a amarela é a bandeira do Vaticano. E nunca erraram? Porque eu saiba, não. Que pena. Como é que é a história do trono do Papa? O trono do Papa é o seguinte, justamente nessa época que foi eleita essa papisa, 1624, se não me falha a memória... Quer dizer que é real a história da papisa, eu pensei que era é real, lenda. Mas que até hoje, se você analisar as eleições do Papa, ela é real. Simbolicamente, ela senta numa cadeira para ver se as pessoas têm que fazer um gesto simbólico quando passa na Capela Sistina, naqueles 2 corredores que lá tem, e as pessoas têm que levantar o alto, mas logicamente a cadeira tem funda, naquela oportunidade não tinha. Para ver se era homem ou se era mulher. Exatamente, você respondeu. Essas coisas é como o negócio do martelo, eu fico fascinado também com isso, porque de repente são coisas que se transformam em tradição. É verdade. Não é? É verdade. Uma pergunta um pouco incômoda, talvez. Não, incômoda não. E que, pelo menos a mim me incomoda um pouco. Sim. As ligações, os livros que foram escritos, documentados, etc., das ligações do Papa Pio XII, que era aquele Papa cético, aquela figura, né, magra, cética, com a Alemanha nazista. Tendo sido, inclusive, embaixador, ou tendo sido... Tem 2 versões nesse caso. Obviamente, tem uma parte a favor e uma parte contra. O último 41º encontro agora em Itaici, onde foi eleito justamente a nova diretoria da CNBB, que foi o presidente, foi o nosso querido amigo Dom Geraldo Maiella de Salvador. Tinha um cardeal, se não me falha a memória, de Porto Alegre, de Florianópolis, que havia feito uma crítica a esse sistema. Até o Rabino Erisobe foi lá para justamente pedir explicações. Mas ele não disse nada, uma coisa ou outra, porque há realmente um pouco de deturpação dentro desse problema, até das próprias entrevistas. Como há
agora algumas críticas, esse Papa maravilhoso atual, o João Paulo II, recentemente estava sendo criticado porque ele pediu 92 vezes perdão para as pessoas, para o Holocausto, para os gregos, para os ortodoxos, para os latinos, entendeu? Pedir desculpa daquilo que é passado. Mas eu sempre digo, João, nas minhas pequenas entrevistas que me permito de dizer, e faço questão de afirmar isto. Naquela oportunidade, 1560, 1570, na época da Inquisição da Igreja Católica, foi justamente, foram muitos perseguidos os padres, os papas e tal. Eu vou te dar um detalhe, eu não sei se você é uma pessoa muito inteligente, você deve saber. O próprio Dante Alighieri foi um perseguido pela Igreja Católica. Galileu. O Dante Alighieri era o único que, dormindo, se podia transportar mentalmente, e ele escreveu a Divina Comédia se transportando por aí. E ele era justamente perseguido pela Igreja Católica, até que porque ele falava mal, até que ele começou a falar bem da Igreja Católica e deixaram de lado. Mas naquela época, João, foi a época que mais santo, mais mártir, mais profeta, mais apóstolo surgiram. Só que não tinha mídia, não tinha Globo, não tinha programa do Jô para levar a mensagem ao povo daquela época. Imagina eu com o santo aqui do lado, já pensou? Você me entende, Jô, qual era essa digamos, Mas você não me respondeu nada, no fundo. Mas eu vou te responder o quê? Se a igreja toma alguma posição em relação a essas atividades que hoje parecem mais ou menos provadas do Pio XII em relação à simpatia, vamos dizer. Não vai, porque, como eu acabei de lhe dizer, a simpatia e a antipatia. Tem gente que gosta de você e gente que não gosta. Não fala isso. Mas então, como é de mim também, pô. Então, que as pessoas que não gostam da gente, pode ser que elas falam mal das pessoas. Não, mas porque eu acho que ele livros, foi... documentos, exatamente, mas sabe que livro é para vender livro, cada um fala e tal. E eu acho que ele se comportou, a meu ver, se comportou dignamente, porque nada foi provado a respeito dele. Outra pergunta, para terminar o nosso papo, porque por mim eu ficava aqui a noite toda. Não, mas você tem que fazer 10 programas para contar seguinte, tudo, o segredo do Vaticano. O segredo do Vaticano eu gostaria de saber. Então, vamos lá. Organizações como o Opus Dei, não é? Que é uma organização super conservadora, de direita. Mais rica de todas as religiões. E é a mais rica de todas as religiões. Ainda tem uma influência forte no Vaticano, como tinha há 20 anos, há 10 anos atrás? Tem ainda, porque você recentemente foi feito um santo. Foi feito um santo o padre Escribás, o espanhol Escribás, foi dia 6 de outubro, último passado. E essa, digamos, da morte, a canonização, a beatificação demorou 10 anos, porque era o único santo da Opus Dei. Obviamente, porque para ser santo precisa comprovar pelo menos um milagre, 3 ou mínimo 1. Aquilo que às vezes é milagre para um, não é milagre para o Vaticano. O Vaticano é muito exigente quanto a isso, né? Eu assisti recentemente certa cena aqui, até infantil, desculpa, meu ponto, pela minha cultura religiosa, uma imagem num vidro, uma imagem numa nuvem, parece isso, parece aquilo. Esses fenômenos, toda hora na Europa, com a mudança de temperatura, no próprio carro que você anda, pega uma chuva, está quente, pum, explode o vidro. Então, que é fenômeno, não é paranormal, é fenômeno, enfim. Mesmo Lourdes, né, que é um lugar milagroso, a igreja só reconhece 36 milagres daqueles que são realmente indiscutíveis, né? João, existem no mundo hoje 2.000 milagres consagrados que nem a própria ciência conseguiu provar até hoje. Haja visto o sangue, a liquefação do sangue de San Gennaro, o Santa Gemma Galmani, o próprio milagre de Lanciano, que a língua de Santo Antônio, que continua intacta ainda em Pádua, com a língua, cresce barba ainda com a língua. Minha querida Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, grande, santa, maravilhosa, extraordinária. É que, às vezes, como eu te digo, o santo é mais forte e menos forte, é mais venerado e mais Mas a gente estava falando do Opus Dei. O Opus Dei continua uma organização fantasticamente forte e rica. Eu conversei com Giancarlo Nardi, especialista em assuntos do Vaticano e elegantíssimo.
E eu me encomendei, se me permita, encomendei 3 livros desse em Roma para a editora. E eu gostaria de fazer o seu programa, eu quero entregar um para o Anúncio Apostólico, o novo Anúncio Apostólico de Brasília, o Dom Lourenço Baldisseri. O outro para o meu querido amigo Dom Cláudio Umi e outro para o meu amigo Dom Luiz Bergonzini, meu diretor espiritual. Queria entregá-lo no teu programa com os 3 presentes. O maior prazer. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.